Bom, pessoal, boa noite. Vamos iniciar aqui, né, nosso pequeno treinamento aqui de Adobe XD. Certo? Eu estou muito satisfeito em poder compartilhar, né, um pouco do que eu sei, né, com o pessoal e agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade que Ele me dá, né, e agradecer também a Nitec Academy, né. Então, ela tem sido um divisor de águas para mim, né, e para várias outras pessoas aqui que estão também nesse grupo, né. E vamos lá. A começar, quem sou eu, né? Bom, meu nome é Gilney Fernando de Oliveira Souza, né? Mas eu publicamente só coloco Gilney Souza. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, certo? Eu fiz pela Faculdade de Estácio, eu fiz um tecnólogo, na verdade. Estou cursando pós-graduação pela Faculdade Metropolitana em Engenharia de Software e minha especialização não é programar, pelo menos não agora, né? No momento. Eu já venho de design, né, há vários anos, na verdade, trabalhando com design, do CorelDRAW a Photoshop, ao Illustrator, e eu estou me especializando, né, no momento em UI e UX, né, que é User Interface e User Experience. Então, vamos lá para conhecer um pouco sobre essa ferramenta que eu vou demonstrar para vocês. Bom, aqui tem um pequeno cronograma do que eu vou apresentar hoje para vocês, certo? Por que escolhi, né, esse software? Porque o Adobe XD, né, a introdução às ferramentas, certo? A interface às ferramentas, vou demonstrar para vocês um pouco sobre a interface. Após isso, vou mostrar as artboards e grids, formas básicas e irregulares, alinhamento e repetição, cores e assets, imagens e um pouco de animação entre as telas. E para finalizar, né, a gente tem que fazer um projetinho prático aí para ver se vocês, no caso, também conseguem pegar aí, né? E vocês verem que é muito fácil a gente, no caso, criar, né? Desenvolver através dessa ferramenta. Então, vamos recriar a tela de login do Instagram e a tela inicial do Instagram. Então, vamos lá. Por que eu escolhi este software? Bom, primeiramente, né? Porque é um software intuitivo, é um software bastante conhecido, na verdade, para o ramo, né, de atuação, e ele é gratuito, né? Então, já facilita muito para aqueles que não têm um poder aquisitivo de comprar uma licença da Adobe para poder utilizar. Então, a gente pode utilizar ele gratuitamente. E, como eu falei, a facilidade de uso dele é muito boa também. Então, para quem vem também de softwares anteriores aí, ou parecidos, para quem já conhece um pouquinho também o software da Adobe, então vai se familiarizar bem rápido com ele. É bastante fácil, na verdade, a gente produzir nele. Bom, primeiro tópico aqui, né? Introdução à interface e ferramentas, né? Então, vamos conhecer um pouco sobre a interface do Adobe XD. Bom, aqui temos a tela inicial dele, certo? Quando a gente starta ele, né? Inicia ele, nós vamos ver aí essa tela inicial. Nela aqui ao lado temos o menu, né? Início, que é essa tela que está mostrando. Aprendizado, ele redireciona para um link, no caso, onde você vê vários tutoriais para você aprender, né? Tem diversas ferramentas também mostrando como funciona. É bom para quem, no caso, quer conhecer um pouco mais, né, sobre a ferramenta, se aprofundar. Temos os documentos na nuvem, são todos os projetos que você salva, né? É uma das coisas boas aqui, é isso, porque uma das características boas, porque eu uso muito esse documento na nuvem, porque às vezes a gente troca de um computador para outro, instala a ferramenta em outro computador e às vezes não está com pendrive ou com o HD, então a gente, no caso, consegue navegar, né, entre os documentos salvos aí, porque fica armazenado no servidor da Adobe. Para isso, a gente tem que criar uma conta, né, para poder fazer isso. Eu posso aqui também verificar os links que são compartilhados comigo, né? A gente pode ter essa colaboração também através do Adobe XD. Então, a gente pode compartilhar links com pessoas, desenvolvedores, enfim, para que a gente possa, no caso, estar trocando os mesmos assuntos, né? Voltando para a tela de início,
Aqui nós temos um pouco das resoluções para a gente iniciar alguns documentos. Ele nos dá a opção já pré-definida de vários dispositivos para a gente desenvolver. Então, aqui temos fizemos iniciar para iPhone ou para iPhone XR, iPhone, Google Pixel, iPad, diversas resoluções. Então, a gente escolhe nessa primeira opção aqui. Se a gente está desenvolvendo, na verdade, interface para web, nós vendo na segunda opção aqui, certo? Temos as opções para escolher entre diversos telas também, né? Deixa eu abrir novamente aqui. Diversas telas, diversos tamanhos, 1920 por 1080. A padrão, né, a tradicional que a gente costuma trabalhar, aqui eu já abri aqui, já iniciei, que é 1360 e 6 por 768, né? Eu acho que a maioria dos monitores, na verdade, são nessa resolução. Então, já deixo no padrão aqui. Se a gente vai fazer alguma arte para o history do Instagram, ou publicação no Instagram, ou Twitter, ou Facebook, ele também nos dá as resoluções já pré-definidas. Isso já fica bom para nós, né? Já nos ajuda a ter o tamanho da tela correta, né? Bom, então vamos iniciar aqui um pouco mais sobre a interface, né? Então, quando nós iniciamos um documento, temos essa tela principal. Então, nessa tela principal, ele nos mostra a aba Design, que é a aba onde nós vamos produzir nosso conteúdo. Temos a aba Protótipo, que é onde nós vamos fazer as animações das telas. E tem a aba Compartilhar, que é quando nós criamos o protótipo das telas, a gente pode compartilhar ela com as demais pessoas, né, para que elas, no caso, possam também acessar e ver como é que está ficando o projeto. Aqui ao lado nós temos as barras de ferramentas, que são as principais ferramentas que nós vamos utilizar. E interessante notar que aqui vocês podem perceber que tem pouquíssimas ferramentas. Então, como eu falei, é bem intuitivo, né? Então, assim, é bem prático ele, porque ele não tem tantos recursos para você, no caso, tá procurando uma ferramenta, outra, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo. Aqui você pode usar a sua criatividade com as ferramentas básicas e simples que a gente vai utilizar aqui, né? Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre cada uma delas também, certo? Essa ferramenta para a gente poder aprender, né, sobre elas e fazer algo nele, né, no projeto. Então, começando aqui, as artboards e os grids, né, que é, no caso, nosso próximo assunto aqui. A interface eu já demonstrei para vocês. Artboard e grid. Aqui, no caso, temos os painéis aqui abaixo, certo? São as bibliotecas, são as camadas e plugins, certo? Artboard é essa tela, no caso, que está aberta aqui, já é a nossa artboard, certo? A gente pode trabalhar com um artboard, a princípio. Podemos trabalhar com mais de um artboard. A gente pode selecionar ela aqui, clicando sobre ela aqui, certo? Aqui ao lado, veja que já demonstra alguns menus diferentes, que é o menu referente a essa artboard. Se eu quiser, no caso, criar uma nova, eu posso, no caso, clicar, arrastar, segurando a tecla Alt. Ele vai me dar uma outra artboard também. Já é um atalho aqui, né, para nós trabalharmos com isso. Grids. As grids são as linhas, né, que vão nos auxiliar a fazer nosso trabalho, né, da melhor maneira possível e responsivo, né? Então aqui nós temos aqui com a artboard selecionada, nós vamos aqui ao lado no painel da direita e temos aqui o grade e marcamos essa opção e vocês podem perceber que ele vai e já dá uma grid para a gente, no caso, trabalhar nela. Então, essa grid nada mais é que são margens, né, para que nós possamos fazer nosso projeto e tem uma margem para poder a gente não exceder o limite dessa margem para que ele fique bastante centralizado. Nos ajuda, né, como eu falei, na centralização dos textos. É importante a gente sempre fazer obedecendo essas grids. Para ilustrar um pouquinho também a vocês em relação à grid, eu vou abrir um site aqui para mostrar para vocês diversos tipos de site e quais os tipos de grid que eles também utilizam. Até porque aqui, no caso, por padrão, nós temos uma grid aqui de 12 colunas. Nós podemos aumentar essa quantidade, diminuir, de acordo com a nossa necessidade. Então, deixa eu abrir aqui um site para demonstrar a vocês.
pouco sobre um pouco mais sobre grids. Juninho, você está tentando mostrar alguma tela? Sim, sim, eu tô abrindo É que a aqui no gente não caso. tá vendo a outra tela tua, só tá vendo só essas daí da grid, tá? Só para Aham, te posicionar. certo, tranquilo, eu tô abrindo aqui. Tá bom. Bom, aqui no caso temos uma pequena demonstração, certo? De um site que a gente pode ver espaçamento, né? E o trabalho também das grids para que funciona ela também, certo? Então a gente pode trabalhar aqui. Esse site aqui é bom que é intuitivo também. Eu gosto de coisas intuitivas assim que já nos ajudam, né? Na produção do material. Então aqui no caso ele já mostra o código HTML da página que está aqui, certo? Aqui ao lado, se a gente quiser, no caso, o CSS, ele mostra também aqui como está o CSS, e percebam só os alinhamentos, né? Ou seja, para que servem essas grids, né? Eles delimitam os alinhamentos para que o projeto, no caso, seja bastante coeso, né? Então, aqui também, em relação, esse site aqui, ele mostra em relação também a tamanho, né, de letras, de fonte também. A gente tem o cabeçalho aqui com uma fonte maior, e os demais já nas fontes menores também, tudo num padrão, né, na proporção correta para a gente utilizar, e nos ajuda muito, né, em relação a gente fazer nossos projetos, porque precisamos, na verdade, nos atentar a isso, porque não devemos criar qualquer site ou algo sem ter a proporção correta, né? Então, a gente tendo a proporção correta das telas, a gente consegue, na verdade, desenvolver melhor dessa maneira. Então, voltando aqui para o Adobe XD, vamos passar para o próximo tópico, que são as formas básicas e regulares. Então, a gente vai começar, no caso, a aprender um pouco mais sobre as formas, né? E nós trabalhamos com a ferramenta Adobe XD. Eu vou deletar um artboard dessa, vou tirar a minha grid para facilitar, no caso, a visualização. E vamos lá. A primeira ferramenta é a ferramenta de seleção, que é para nós selecionarmos elementos, né? Na nossa grid, aqui na nossa tela, no artboard. Abaixo temos a ferramenta retângulo. Então, clicando sobre ela, a gente clica e arrasta, pode desenhar nossos retângulos na tela, certo? Então, se a gente clicar e arrastar normalmente, a gente coloca o tamanho que quiser. Se quiser uma proporção, no caso, perfeita, tem um atalho que a gente segura no teclado para que ele saia no tamanho correto, na proporção correta. Segurando o Shift, vocês percebem que eu posso aumentar aqui e o quadrado ele vai ficar numa proporção correta. Se eu quero, no caso, fazer um retângulo desse quadrado aqui com os dois lados, aumentar proporcionalmente também os dois lados, eu posso segurar a tecla Alt e ele vai aumentando proporcionalmente de um lado para o outro. A gente pode trabalhar dessa maneira. Clique, seleciono, segurando o Alt, posso aumentar também proporcional. Já facilita também na criação, se a gente tiver uma página já em construção, os elementos alinhados, então a gente quer fazer um alinhamento mais correto. Então a gente pode, no caso, segurar a tecla Alt e diminuir e aumentar da maneira que nós precisarmos. Voltando aqui na ferramenta de seleção, né, depois de eu criar alguns retângulos, quadrados aqui, eu posso clicar e arrastar para selecionar tudo, posso deletar. A próxima ferramenta é a ferramenta elipse, né, o círculo. Então, da mesma maneira, se eu segurar o Shift, eu vou tirar o círculo perfeito. Né? Se eu aumentar também aqui segurando o Alt, eu vou
proporcionalmente para um lado e para o outro aumentar também. Não tem muito o que ser feito. Vejam que é bem simples, bem fácil, né? Da gente trabalhar com essas ferramentas. A ferramenta abaixo, no caso, é o nosso triângulo. A gente também construi forma geométrica do triângulo. A gente vai trabalhar também, vai fazer um trabalho aqui no triângulo. A gente vai criar alguns ícones também na parte prática, certo? Então vai ser bastante interessante. Da mesma forma que a gente faz com o retângulo e com a elipse, a gente pode fazer também com o triângulo, certo? Segurando os atalhos no teclado, a gente desenvolve da melhor maneira possível, tamanho que a gente quiser. Abaixo tem a ferramenta de linha, certo? Desenhamos as linhas irregulares ou regulares. Se queremos fazer uma linha reta também, percebo que eu estou segurando o Shift aqui no teclado, certo? Então eu posso movimentar para cima e veja que ele não desalinha. Então, se eu colocar para o lado também, ele vai nas angulações também. E faz a linha mais reta se eu estiver segurando o Shift. Então, se quer uma linha precisa, né? Então, segura o Shift, ele vai dar uma linha precisa. E se vocês perceberem também, quando eu posiciono próximo à outra linha, o próprio software ele já nos ajuda em relação às linhas que nós podemos criar, né? Ele nos dá uma guia também, uma linha guia aqui, para que nós possamos, no caso, posicionar ou criar nossas linhas de acordo e na medida correta que nós precisamos. Tá? Então aqui ele vai no centro das linhas que nós criamos e aqui a gente pode fazer tudo o que quiser também com as linhas. A ferramenta caneta, certo? A gente utiliza ela para criar mais formas irregulares, clicando num ponto, clicando no outro, vai clicando e assim nós vamos criando as formas que quisermos, né? Com a ferramenta caneta. A gente tem várias formas irregulares que podem ser criadas com ela. É interessante quando a gente quer algum projeto, né? Mais elaborado e mais criativo, né? Então, como eu falei já aqui também, quando nós vamos nos alinhando aqui, o Adobe XD ele nos dá essa possibilidade de saber onde clicar novamente para poder fazer o corte perfeito, né? Fechar perfeitamente. Então, vai ser a ferramenta de caneta, certo? Vamos voltar aqui. Ferramenta de texto, que a gente usa bastante, né? Quando queremos criar nossos textos, é só clicar nela e clicar na nossa artboard aqui e começar a digitar. Se nós quisermos criar uma caixa de texto, clicar nela, arrasta. Temos a caixa de texto também, então podemos digitar o que quisermos. Ele vai ser inserido na caixa de texto. Essa outra opção aqui no caso, certo? É para nós criarmos outras pranchetas, né? Então, se eu clico nessa opção aqui, eu tenho a minha prancheta de web, aqui já feita, né? Então, se eu venho aqui nessa opção, aqui ao lado direito, ele me dá aquelas opções que eu mostrei logo no início do aplicativo, né? Que são os vários dispositivos que a gente pode utilizar, certo? Então, se eu clicar aqui, iPhone XS, ele já vai criar para mim uma artboard com o tamanho padrão para o iPhone, né? XS, então eu desenvolvo uma tela aqui, então se eu quero transmitir a tela para um iPhone XS, então eu tenho que fazer todo o alinhamento, né? Trazer tudo que tem aqui para aqui dentro nessa resolução, né? Para que nos dispositivos do iPhone ele seja compatível. Então, volto para cá novamente. Eu quero uma tela maior, no caso da web, então eu arrasto aqui, né? Desço aqui e venho para cá e crio um artboard maior também para ela. Então aqui, se eu selecionar a ferramenta seleção aqui também, eu posso mudar a orientação aqui na barra lateral, certo? Que abre do lado direito. Então ela vai ser, no caso, vertical ou pode ser horizontal. Aqui embaixo, se vocês perceberem também, tem um ajuste responsivo. Se essa opção estiver marcada aqui, então todos os elementos que nós criarmos nessa artboard aqui, ele já vai vir por padrão, no caso, responsividade, né? Então, quando a gente for apresentar ou finalizar o projeto, ele já vai ser todo criado na parte responsiva. E essa última opção aqui, no caso, é só a opção de zoom, certo? A lupinha aqui para nós aproximarmos os projetos que nós queremos. Temos alguns
comandos também, alguns atalhos no teclado que a gente pode utilizar. O Ctrl 0 é o atalho para ele pegar todas as artboards que tiver e centralizar, certo? Eu vou deletar essa artboard, deletar essa aqui também, e vou dar o Ctrl 0 aqui, então ele centraliza, no caso, as artboards que tiver dentro do projeto. Vamos agora à parte de alinhamento e repetição, né? Então vamos começar ao manusear, né, corretamente aqui a ferramenta. E como eu falei, é intuitivo, o Adobe XD, ele já vai nos ajudar, tem várias opções. Então, para ilustrar, né, como a gente alinha e faz as repetições no Adobe XD, vou criar aqui alguns elementos. E temos algumas maneiras de alinharmos esses elementos. Então, a primeira maneira, certo, é pela intuitividade, né, do próprio Adobe XD, que eu posso clicar num componente, arrastar, perceba que ele já vai me gerar uma linha. Então, aqui eu já posso alinhar por aqui. Não sei se dá para vocês verem aí, se a resolução está boa, que aqui ao lado também da linha, ele dá o espaçamento de um objeto ao outro. Aqui no caso está 20 pixels, rosinha do lado esquerdo aí. Então, se eu quiser pegar o outro e alinhar para eles também, eu venho aqui na mesma proporção, arrasto e venho aqui, ó, pronto. O Adobe XD já me dá a opção de alinhar esses objetos aqui com o mesmo dimensionamento entre eles aqui também, certo? A outra maneira é eu selecionar todos os objetos. Aqui do lado direito no menu nós temos as opções de alinhamento, certo? Aqui em cima. Então, se eu quero alinhar pelo objeto de cima, eu clico nessa primeira opção. Então, perceba que todos os objetos, no caso, foram alinhados pelo objeto de cima. Se eu quiser centralizar horizontalmente, né? Então, eu clico nessa opção aqui e ele centraliza todos os objetos horizontalmente. Eu quero alinhar pelo objeto de baixo, então eu clico nessa opção aqui, no caso, a próxima opção aqui. Então, ele alinha pelo objeto de baixo. Eu quero distribuir, certo, os objetos, no caso, horizontalmente. Então, eu clicando nessa opção, ele vai distribuir horizontalmente. Na verdade, aqui é horizontal e aqui é vertical. Então, horizontalmente, eu clico aqui. Então, perceba que esse do meio aqui subiu um pouquinho. E agora eles estão com a mesma proporção aqui entre um e outro aqui. Se eu arrastar um pouquinho, vocês percebem que ele vai estar na mesma proporção. Então, essa ferramenta aqui que nos permite. Se eu quero, no caso, centralizar ou alinhar, no caso, pela esquerda, essa próxima opção aqui, ele alinha todos os objetos, ó, pelo objeto da esquerda, né? Então, fica todos alinhados na esquerda. Se eu quero centralizar os objetos, a próxima opção aqui. Então, todos agora estão centralizados. Se eu quero alinhar os objetos ao lado direito, não, seleciono todos os objetos, clico, ele vai alinhar pelo lado direito. E essa aqui eu já mostrei que é para centralizar, distribuir no caso, horizontalmente, né? Então, vimos aqui as duas formas de alinharmos os objetos. Então, vamos agora um pouco sobre a repetição, né? Então, se eu trabalho com muita repetição, então vou precisar, no caso, desse círculo para fazer algo, e eu preciso, vai ter uns 5, 10 círculos desse aqui. Então, para eu não estar criando outros círculos, eu posso, no caso, duplicar ele com o atalho do teclado Ctrl D. Então, ele vai me dar um outro objeto, certo? Eu posso também, no caso, segurar a tecla Alt e arrastando, ele vai duplicar o objeto. Então, eu vou duplicando quantas vezes for necessária, mas há uma maneira bem mais fácil, né, mais intuitiva de duplicarmos os objetos, e é selecionando ele e vindo aqui no menu lateral, repetição de grade. Então, quando eu clico aqui, ele me dá essas duas barrinhas, ou horizontal ou vertical. Então, se eu clico e arrasto, ele já vai duplicar quantas vezes aqui eu achar necessário. Então,
coloquei aqui, então vou precisar de mais também, então arrasto. E percebo que é bem intuitivo, né? Bem fácil da gente trabalhar com a duplicação de objetos com essa ferramenta de grade, né? Então, a gente tem aqui, no caso, a grade feita. Aqui, se eu clicar no meio, no espaçamento aqui, e arrastar, eu posso, né? Aumentar ou diminuir o espaço entre os elementos. Da mesma forma que na horizontal, se eu clico e arrasto, eu posso trabalhar aqui. Só que aqui tem um porém. Eu criei todos os objetos, tem um objeto só aqui. E como é que eu faço agora, no caso, se eu quero inserir alguma coisa nele, ou tirar um, ou tirar outro aqui? Então, a gente tem que desagrupar a grade, né? Tem que voltar aqui no menu e desagrupar. Pronto, agora no caso nós temos os objetos isolados, então podemos mexer, podemos remover, podemos colorir os objetos da maneira que a gente bem entender e precisar. Bom, eu espero que esteja ficando claro aí esse mini tutorial aqui, certo? Prático. Que vocês estejam gostando também aí da apresentação. Certo? Vamos continuar aqui. Cores e assets. Então, eu comecei já introduzindo aqui em relação às cores. Oi. É só uma informação para o pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode postar aí no YouTube, tá? Que a gente repassa para o Dinei, tá bom? Obrigada, gente. Tranquilo. Então, vamos lá para a próxima parte, né? Que é cores e assets. Então, aqui no caso, eu já vou me utilizar desses círculos que nós criamos aqui para ilustrar as grids, repetições. E eu seleciono o elemento ou o objeto que eu quero alterar a cor. Aqui no menu lateral ele vai me dar todas as informações do objeto. Percebo que ele muda de acordo com o que nós vamos interagindo aqui na tela. Então, se eu clicar no artboard, ele tira todas as opções que eu tenho aqui. Então, se eu selecionar um objeto, ele me dá todas as opções. Então, aqui eu posso formatar totalmente o objeto através desse menu lateral aqui. Eu posso alterar a altura, a largura, a posição dele, né? Aqui. Se for um objeto aqui, vamos criar outro objeto aqui, só para ilustrar. Temos aqui também a gente rotacionar, certo? Ele. Podemos rotacionar por aqui também, se quisermos, nesse menu ao lado. Então, se a gente clicar e arrasta para cima ou para baixo, ele vai rotacionando da maneira que desejarmos aqui. E é bem simples aqui. Então, vou selecionar, quero mudar a cor, né, de um objeto que eu criei. Então, vou selecionar ele. E aqui ao lado temos o preenchimento. Preenchimento, abaixo temos a borda. Então, se eu quero trocar a cor, eu venho aqui em preenchimento, tomo um clique aqui, e aqui eu seleciono a cor que eu quiser. Então, clique e arrasto aqui. Vou colocando a cor que eu desejar. Se eu quero uma outra cor, eu venho nessa outra barrinha aqui e altero a cor que eu quero. Aqui é a opacidade, né? Eu posso diminuir, deixar mais opaco, mais nítido. Então, posso vir aqui. E tem uma opção bastante interessante aqui, é que se nós quisermos uma cor de outro local ou de algum outro objeto que nós temos na tela, a gente pode usar essa conta-gota aqui, né? Clico no conta-gota aqui e a gente pode escolher a cor que nós quisermos e ele já preenche da forma que nós quisermos lá. Se eu quero criar, no caso, um degradê, eu venho para cá no preenchimento também. Aqui temos cor sólida, eu clico aqui em cor sólida e clico em degradê linear ou radial. Aqui está o linear, eu tenho aqui as duas cores, eu posso mudar a direção do degradê clicando e arrastando sobre ele aqui no objeto, certo? Para eu alterar a cor do degradê, eu clico sobre a primeira bolinha aqui, certo? E altero a cor que eu quero. Quero alterar outra cor, clico na outra bolinha aqui também e altero a cor que eu quero também. Se eu quiser, no caso, esse degradê aqui, essa cor aqui, e quiser que ele seja radial, clique em radial e aqui ele já aplica o degradê radial no objeto. Certo? Então, perceba que é bastante simples, intuitivo. E aqui, em cores ainda, eu quero mostrar uma ferramenta que é muito importante, que a gente utiliza muito, né? Nós utilizamos muito ela, que é esse sinalzinho de mais aqui. Então, se eu estou trabalhando num projeto, eu defino a minha tabela de cores,
Então, eu posso aqui clicar no mais e ele vai me dar a cor do objeto que está em evidência. Então, se eu estou aqui com o objeto aqui nessa cor roxa, então se eu clicar no mais, ele vai deixar salvo aqui essa opção aqui para utilizar em futuros projetos. Então, aqui no caso, eu não preciso, no próximo círculo aqui que eu quiser, se eu vim no preenchimento, eu não preciso vir aqui e escolher qual é a cor para tentar achar a tonalidade certa daquela que está lá. Eu simplesmente venho aqui, clico aqui e ela vai para a mesma tonalidade. Ele não vai com degradê, né? Vai pela tonalidade da cor. Então, facilita muito. Se eu quero utilizar uma cor em determinadas partes do projeto, então é só eu pegar a cor e clicar no sinalzinho de mais, eu já deixo ela pré-definida aqui para utilizar nos demais elementos do projeto. Então, bastante simples aqui, né? A gente trabalha muito também com bordas. Objetos, geralmente, nós retiramos, né? Removemos a borda. Para remover é só clicar ao lado. Se nós quisermos utilizar a borda, podemos alterar a cor da mesma maneira, clicando sobre a cor aqui e arrastando, escolhendo a cor que nós quisermos. Aqui temos o tamanho da borda, né? Então, se a gente quiser aumentar a borda, a gente diminui e aumenta aqui, arrastando para cima ou para baixo, ou digitando também, né? O número, se eu quero uma borda de 10 pixels, então eu digito 10, aperto Enter, ele vai me dar uma borda de 10 pixels. Aqui abaixo, a gente pode alterar a opção da borda, aqui tem uma borda interna, né? Traçado interno. Se eu quero uma borda externa, eu clico aqui, ele vai fazer uma borda externa ao meu objeto. Aqui, se eu quiser interno e externo, ele vai colocar, né, proporcionalmente, na verdade. E aqui são os tipos de arremate, né? Se é arredondado, se é reto. Então, se eu estou trabalhando na figura arredondada, eu venho para arredondado. Aqui abaixo, as junções. Aqui nesse círculo não tem como a gente ilustrar essas junções para trabalhar com elas. Trabalhar um pouco aqui agora também, para vocês conhecerem sombra. Então, a gente, para trazer um ar de 3D a um objeto, a gente pode trabalhar aqui com a sombra. Então, se eu clicar aqui na opção sombra, e eu aumento aqui os atributos dela, os eixos, né? Eixo X, percebo que aqui ela já vai mudando a direção do eixo X da sombra do objeto. Então, eu posso aumentar o eixo Y, colocar para onde eu quiser aqui também, arrastando ou digitando a numeração. E a distância também, né? E o foco, né? Aqui. Então, eu posso desfocar, né? E deixar só o foco ou desfocado, né? Então, a gente dá para trabalhar e dá para brincar bastante. Eu uso bastante a sombra, porque dá para trazer um dinamismo, né? Um realismo ao objeto. Bastante interessante. Temos a opção de desfoque de fundo, né? Aqui não vai demonstrar, depois, mais para frente ainda eu vou mostrar essa parte aqui. A gente vai utilizar o desfoque de fundo, um efeito bastante interessante para a gente aprender também. Bom, então, em relação a cores, certo? É isso. E vamos ao Assets. O Assets é parecido com o que nós fazemos aqui quando queremos uma cor, certo? Então, nós temos aqui uma pré-definição e é isso que realmente o Asset faz. Então, se eu quero salvar essa pré-definição que eu tenho aqui, eu posso selecionar o objeto, aperto com o botão direito sobre ele e coloco aqui adicionar cor a ativos, ou o atalho, né, Shift Ctrl C. Então, se eu clicar aqui, percebo que aqui não apareceu nada, não mudou nada, mas se eu vier aqui no menu lateral aqui de bibliotecas, certo? Perceba que está aqui a cor que eu adicionei. Agora, eu vou desfazer aqui, para vocês verem que saiu daqui a cor, certo? Aqui no menu. Então, se eu quero aqui, no caso, colocar essa cor aos assets, então, botão direito, adicionar cor ativos. Então, perceba que ele adicionou as cores, tanto no caso, nesse caso do degradê, que como eu mostrei na opção de preenchimento, aqui ele não fica o degradê, mas aqui nos assets ele fica com o degradê também, para a gente poder aplicar em outros objetos, certo? Coisa que aqui no caso nós não conseguimos. Então ele pega todas as cores que tiver aqui e joga para cá. Então, qualquer cor que eu quiser, botão direito, adicionar ativos, ela vem para cá. A gente pode utilizar nos demais componentes dos projetos que a gente está utilizando. Aqui temos os estilos
de caracteres. Então, aqui também eu vou trabalhar com algumas fontes. Então, eu tenho a tipografia de fonte de uma forma, tipografia de fonte de outra. Vou alterar aqui essa daqui, para ficar diferente. Pronto, tenho duas tipografias diferentes aqui de fonte. Então, se eu não quiser também toda vez selecionar um texto e colocar, no caso, buscar aqui ao lado, né, a fonte desejada, então eu posso adicionar também essas fontes selecionando elas. Eu clico no botão direito também, da mesma forma, adicionar estilo de caracteres ativos. Então eu clico aqui, percebo que agora ela já vem para cá, tanto no caso a fonte como o tamanho dela, no caso já vem para cá. Então um exemplo aqui, né, quero que essa fonte aqui de cima fique parecida com essa fonte aqui de baixo. Então eu clico nela, venho aqui nos ativos aqui, clico aqui, ele já vai fazer a transformação. Essa outra aqui eu quero que fique da forma da de cima, que era de cima. Então clico aqui ao lado também e ele já me dá essa opção. Então nos ajuda muito, né, nos projetos, fazemos os projetos. Essa é a barra de assets, esse menu de assets, certo? Temos a outra parte aqui, que é os componentes. Esses componentes aqui, eu vou criar um componente aqui rapidamente, só para ilustrar. Então, tenho esse componente aqui, então eu clico com o botão direito nele também, clico em criar componente, tá? Então perceba que ele veio para cá, então eu não preciso toda vez que eu quiser um mesmo objeto desse, ter que vir aqui novamente, aí seleciono o outro objeto, passo novamente ele, né? Seleciono os dois, venho aqui e assim vai. Então, se eu quero esse objeto, eu criando o componente dele, eu posso simplesmente aqui vir aqui em complemento, clicar, arrastar, pronto, eu tenho o mesmo componente para utilizar quantas vezes eu quiser no projeto. Então, já facilita muito o uso da ferramenta. Bom, então, aqui eu acho que ficou bem claro, bem entendido, né? A utilização dos assets e as cores, certo? Vamos passar para o nosso próximo tópico, que é trabalhando com imagens. Bom, trabalhar com imagem também é bastante fácil, certo? Aqui no Adobe XD não tem mistério nem bicho de sete cabeças. Vou ilustrar aqui com esse retângulo, com esse círculo. Vou trazer uma imagem do computador só para ilustrar. Bom, aqui nós trabalhamos de duas maneiras. A primeira, clicando, abra a pasta, no caso, no seu computador, clique e arrasta para dentro, né, do Adobe XD, a imagem, que ela é inserida aqui. Se nós quisermos, no caso, exportar de outra maneira, clicamos no menu dele aqui e vemos em importar, certo? Para a gente também poder importar do computador as imagens que quisermos. Da mesma maneira. Então, ele vai importar a imagem aqui. Ou, se você tiver com a pasta aberta, você clica, arrasta e pode importar a imagem. Se eu quero colocar uma imagem dentro de algum componente, temos duas opções. Então, percebam que aqui, se eu colocar aqui, ele não vai para dentro do componente, certo? Primeira opção é eu arrastar do meu computador, de uma pasta aberta, diretamente para cima do componente. Então, perceba que ele ficou azul, né? E tem a opção copiar. Se eu soltar aqui, ela vai ser preenchida dentro do componente que eu quero. E a outra maneira é, se eu tiver já a imagem aqui, eu posiciono ela em cima do componente que eu quero, seleciono os dois, botão direito, e mascarar com forma. Vem aqui Shift Ctrl M ou clicar nessa opção mascarar com forma.
então ele faz a mesma opção lá se você jogar a imagem. Porém, aqui perceba que ele ficou aqui, no caso, não ficou centralizado. Então, se a gente quer manipular essa imagem que está dentro do componente, nós damos 2 cliques sobre ele, e aqui podemos manipular aqui, aumentar ou diminuir, ou posicionar da melhor maneira, e clicamos fora, pronto, está lá nossa imagem posicionada da maneira que nós quisermos, certo? Então, não tem muito mistério, né? Em relação à imagem, é bastante fácil trabalhar com imagem no Adobe XD. Vamos ao próximo tópico. Animações. Bom, essa aqui é a parte principal que eu acho, na verdade, do Adobe XD, que é ele nos possibilitar criar animações para que nós possamos mostrar para nossos clientes os protótipos de como está o projeto dele, certo? Então aqui eu vou abrir um projeto que eu já tenho criado para demonstrar para vocês como que nós criamos animações em protótipos de tela. Então, eu já tenho esse projeto criado aqui, certo? Então, eu estou aqui na guia design, normal, aqui eu posso editar da forma que quiser. E se eu quero, no caso, fazer uma navegação, né, uma animação de navegação sobre as telas, então eu venho para a guia protótipo aqui em cima, e perceba que quando eu venho para a guia protótipo, aqui ao lado ele já me dá uma casinha, que isso aqui no caso seria a página inicial. Então quando eu startar aqui a animação, ele vai iniciar nessa tela aqui. Se eu quiser, no caso, que essa seja a tela inicial, eu clico sobre ela aqui e aperto aqui. Pronto, essa aqui seria a tela inicial. Vou voltar para essa primeira, que essa aqui é a tela inicial. E vamos fazer nossas animações de tela, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho o fluxo, que é a página principal, formulário de cadastro e o cadastro concluído. São apenas 4 telas só para ilustrar mesmo. Então, aqui, quando eu clico num componente que tiver na guia protótipo e clicar no componente, deixa eu dar um zoom aqui, percebam que ele me dá uma seta. Então, se eu clicar nesse componente, nessa seta, ele vai me dar outra seta. Então, o que é que ele está dizendo? Para onde é que você vai me levar se eu clicar nesse componente? Então, eu arrasto para a tela de cadastro. Então, eu venho aqui para a tela de baixo e arrasto para cá. Então, perceba que ele fez aqui uma linha para a tela de baixo. Então, quando eu iniciar a apresentação e clicar no nome cadastro, ele vai vir para essa tela de cadastro, naquela de baixo aqui. Então, continuando, né? Da mesma forma. Essa seta aqui, no caso, quando eu clicar nela, eu quero direcionar ela para algum lugar. Então, eu clico sobre a setinha também e navego para a próxima tela, que é o próximo cadastro. E aqui, da mesma forma, clico aqui em cadastrar, clico na setinha e venho para aqui para baixo. Pronto, tem uma interação entre as telas prontas. Então, para só animar mais um pouquinho, eu vou querer colocar esses dados básicos aqui. Endereço. Se eu clicar no endereço, ele vai trazer também para essa tela aqui, que é a tela onde está os endereços. E aqui, se eu clicar no dados básicos, eu quero que ele me leve para a tela de cima, essa tela de dados básicos. Então, eu tenho aqui uma navegação entre telas, um protótipo de animação. E como é que eu faço agora para visualizar isso, né? Deixa eu só fazer mais uma interação aqui. Esse OK aqui, quando eu clicar no OK, eu vou levar ele para a minha tela principal. Pronto, voltei para cá. Então, eu já tenho meu fluxo aqui, né? Minhas animações tudo concluídas. Se eu clicar no fluxo aqui, ó, no nome fluxo, vocês percebem que ele vai me mostrar aqui todos os caminhos que eu criei, certo? A animação. E agora eu quero ver como é que isso aqui ficou realmente, né? Como é que vai ficar. Então, você pode, no caso, mandar para você mandar para o seu cliente ou algo do tipo parecido. Então, temos duas opções. Temos a opção aqui de apertar no play para visualizar no próprio computador, né? Para você mesmo ver como é que está ficando. Então, se eu dou o play aqui, ele vai iniciar aqui o projeto. Então, percebam que aqui, se eu clicar, nada vai acontecer, mas se eu colocar o mouse por cima do nome,
Então, ele já vai me dar a mãozinha. Então, se eu clico aqui, ó, cadastre, ele vai me trazer para o formulário de cadastro. Então, se eu clico aqui, ó, endereço, vai jogar para o outro formulário lá que eu fiz a animação. Dados básicos, volta para o formulário. Se eu clico na seta, vai para o seguinte. Clico em cadastrar, vou para a tela de cadastro concluído. Clique em OK, volto para a tela inicial. Então, essa parte de animação aqui também é muito bacana, né? É interessante a gente trabalhar com ela, porque assim a gente pode apresentar o projeto ao cliente da maneira que ele vai ficar quando concluído. Então, a gente pode usar e abusar dessa ferramenta aqui, que é muito boa. E agora, no caso, né, para finalizar tudo, vamos trabalhar com o projeto prático agora, né? Vamos criar uma tela de login do Instagram e a tela inicial do Instagram. Junei, Oi? antes de você iniciar aí o Instagram, tem uma pergunta aí do pessoal, não sei se você pode responder agora. Posso sim. É do Diogo Barbosa. Boa noite, eu tenho uma dúvida em relação à ferramenta utilizada. No caso, o Adobe XD, quando se finaliza a construção da interface, o degradê que foi utilizado nas cores, ele vai repassado para front. Nesse caso aí, do degradê... Quer que eu releia? Se você não entendeu, eu posso reler. Não, tranquilo, eu entendi. Eu Tá entendi bom. sim. Aqui o degradê que nós criamos, a gente, no caso, vai ter que passar no caso, para o pessoal do front, né, que vai desenvolver. Deixa eu criar um aqui. Nós vamos ter que passar, na verdade, as duas cores principais que vai estar aqui. Então, assim, ele não manda exatamente o código hexadecimal do degradê, que você pode perceber aqui que aqui embaixo, hexadecimal, é de uma cor só, certo? Então, não tem como a gente jogar diretamente o degradê para lá. Porém, quando a gente cria o componente aqui, certo? Então, o que é que acontece? Aqui, ele nos dá as duas cores desse degradê. Então, quando a gente vai mandar para o front, a gente, no caso, vai mandar um exemplo. Deixa eu mudar a cor aqui. E vou criar o componente aqui, certo? Vou criar o componente, adicionar coativos, certo? Então, perceba que ele me dá o vermelho, foi a cor do preenchimento que eu coloquei, e o degradê dela, né? A cor do degradê dela. Então, aqui no caso, ele me dá aqui o degradê. Que, ó, se você perceber aqui, tem o código hexadecimal, certo? Que está aqui, ó, FFFF, que é do vermelho, e o D40B0B, que é, no caso, a transição. Então, aqui você pode mandar, na verdade, esse hexadecimal aqui, no caso, para ele. Ele vai ter, ou seja, os dois, a junção dos dois, né? Esse aqui com o outro, para poder, no caso, ele fazer o degradê lá. Então, aqui, ó, pronto, tá aqui o degradê e o hexadecimal dele, você consegue ver aqui, ó, clicando sobre em cima aqui, ele vai mostrar aqui, ó, que é do FFFF até o D408P. Então, aqui é só você pegar essa informação aqui e jogar para o pessoal do front-end. Deu para entender? Se ele adicionar qualquer dúvida, a gente te fala. Pode prosseguir, Dionei. Qualquer coisa a gente te fala. Diogo, se você tiver mais alguma dúvida, se não esclareceu, pode pôr aí, tá? Que a gente repassa para ele. Pronto, então eu vou deletar tudo aqui para nós criarmos nosso projeto prático, né? Então, a tela inicial do Instagram. Então, para isso, eu vou trazer para cá a nossa tela, certo? Eu tirei um print aqui. Eu gosto de trabalhar lado a lado, que fica até mais fácil para a gente trabalhar com isso. Vou arrastar para cá, pronto. Então, aqui nós temos a tela inicial do Instagram, certo? É a tela que nós vamos reproduzir aqui no Adobe XD. Então, tá aqui todos os componentes, os elementos que compõem ela, né? E como é que eu vou passar isso para web, né? Ou seja, eu vou desenvolver igualmente como está aqui. Bom, alguns itens aqui, algumas imagens, eu recortei, né? Tirei o print, recortei, para, no caso, dar uma agilizada, né? Não prolongar tanto, até porque já tem um bom tempo já que a gente está aqui na apresentação, então não quero cansar ninguém, e vai ser bastante rápido, certo? Então, aqui no caso, para começar,
certo? A tela inicial. Vou clicar no retângulo e vou criar o retângulo. Tela inteira. Ferramenta de seleção. Aqui no caso, eu vou pegar essa cor de fundo aqui, certo? Então eu vou aqui selecionar meu retângulo que eu coloquei lá, venho no preenchimento, clico na lupinha, né, como eu já demonstrei, escolher cor e venho aqui. Então clico sobre ela, perceba que aqui já ficou, não ficou branco como estava, né? Ficou já um cinza que é do fundo aqui da tela do Instagram que eu quero recriar. Então clico fora, vou tirar a borda desse fundo aqui. Bom, e aqui no caso a gente vai perceber os elementos que tem aqui nessa tela. Eu vou criar, vou deixar aqui no caso com a grid, para que nós possamos alinhar bastante, né, aqui, alinhar o nosso projeto aqui no meio, saber onde começar. Então aqui no caso temos o primeiro componente aqui, deixa eu trazer para cá para o lado, que são essa imagem no caso desses celulares aqui. Então eu vou criar aqui um retângulo, certo? Para representar essa imagem, então vamos utilizar da grid aqui. Vou criar um retângulo, vou diminuir um pouquinho mais. Bom, e aqui no caso eu vou jogar a imagem, né, como eu falei que eu recortei, dos telefones para cá. Vou dar 2 cliques, vou alinhar o tamanho. Aqui eu vou tirar a borda dessa imagem aqui. Então temos nosso primeiro componente aqui criado. Deixa eu tirar aqui o grid para vocês verem. Vamos agora para a próxima parte, né? Então, aqui, se nós percebermos aqui ao lado, nós temos o quê? Outro retângulo, certo? Temos 2 linhas aqui. Temos o logomarca do Instagram, 2 botões, 2 imagens e o nome do usuário. Aqui embaixo temos outro retângulo. Então, assim, a gente tem que, quando for recriar alguma tela para praticar, a gente tem que ver as formas geométricas que tem nela. Certo? Então, aqui eu sei que tem retângulos aqui, então eu vou fazer o quê? Vou criar outros retângulos aqui. Então, vem aqui ao lado. Criar um retângulo, vou criar o outro. Aqui, vou só aumentar ou diminuir para que fique o mais próximo possível. Vou pegar a linha. Não se preocupem no caso com alinhamento, certo? Se estiver um pouquinho desalinhado, a gente vai alinhar tudo isso aqui agora também. Eu vou descer um pouquinho mais, porque aqui o logo ocupa um espaço maior. Vou aumentar o tamanho aqui. Duplicar essa linha, clique sobre ela, seguro o Alt, arrasto. Então, duplico ela. Vou desligar o grid aqui, fica melhor a visualização. Então já tem aqui uma base, certo? Vou clicar, criar aqui um retângulo. Vou segurar o Shift e clicar nesse outro componente aqui para poder alinhar ele ao centro. Aqui eu vou aumentar, que é onde eu vou jogar o logo do Instagram. Vou pegar o logo, vou jogar aqui para dentro, tiro a borda, vou diminuir, né? Tá grande. Aqui no caso, ó, eu tenho um círculo, 2 círculos, com a imagem do usuário, né? Então, deixa eu selecionar essas 2 linhas, segurando o Shift, e esse terceiro elemento, que é o quadrado, para também alinhar ele, centralizar verticalmente e horizontalmente. Vou criar
segurando o Shift, né, o círculozinho perfeito aqui. Ferramenta de seleção, vou duplicar ele, segurando o Alt, colocando para baixo, seguro o Shift, um pouco, vou baixar mais. Aqui eu vou jogar a imagem também, certo? Que é para ficar, não demorar tanto. Vou tirar a borda. Ferramenta de texto. Mudar a cor. Vou tirar a fonte e vou procurar uma mais ou menos parecida. Se eu clicar e arrastar, ele me dá o alinhamento também com a imagem. Vou clicar, segurar o Alt e arrastar para o elemento de baixo aqui, duplicar, e aqui eu só faço, dar 2 cliques, colocar a outra informação, né? Vou diminuir a fonte, selecionando os dois, e aqui de lado, tá 20, vou colocar 16. Aqui, ó, os botões de entrar, então, 2 retângulos, né? Então, criar o de cima. Percebo que o retângulo aqui é um pouco arredondado, certo? Então, para eu criar o retângulo arredondado, aqui nós temos esses pontos no meio aqui, ó, interno. Então, se eu clico e seguro e arrasto um pouco sobre ele, então ele vai arredondar o objeto. Então, arredondo um pouco, solto. Vou na cor, vou capturar essa cor aqui, né? Então, vim para enchimento aqui, clico na lupa, captura a cor, adiciono ela aqui, né? Fica mais fácil de utilizar. Então, já temos aqui o objeto já na cor, vou retirar a borda e Alt, arrastar. Aqui no caso, perceba que o nome ficou atrás do objeto. Então é só clicar com o botão direito, caminho, ordenar camadas, trazer para o primeiro plano. Então já está à frente. Nessa bolinha aqui no meio, eu posso diminuir a fonte aqui também, certo? Então vou dar 2 cliques para editar, entrar. Vou mudar a cor, né? Para branco. E vou centralizar aqui, ó. Posso clicar, segurar o Shift e selecionar os dois elementos e vir aqui, né? Centralizar horizontalmente e verticalmente. Então tem o meu menu de entrar feito aqui também, no meu botão de entrar. Deixa eu aumentar só a fonte um pouquinho. Seleciono os dois elementos, dou um Ctrl G para agrupar e segurando o Alt, deixa eu diminuir um pouco. Vou segurar o Alt e duplicar aqui o botão. Bom, deixa eu capturar essa cor de borda aqui para podermos utilizar na borda lá do objeto.
Selecionar o objeto. Vou colocar aqui, selecionar o objeto e colocar a borda da cor que está lá, né? Linhas. Vamos aos próximos elementos aqui. Aqui o nome, gerenciar conta. Selecionar, Alt e arrasto por 2 cliques. Novamente, dar a cor, preenchimento. Vou pegar o azul. Centralizar. Está selecionado aqui, eu seleciono o retângulo. Vem aqui. Clico, seguro o Alt e arrasto. 2 cliques. Seleciono os dois. Vou colocar mais junto aqui. Ctrl G para agrupar. Seleciono o retângulo. Vou alinhar também. Vou duplicar isso aqui. Selecionar. Aqui eu vou desagrupar. Só para alinhar os 3 objetos aqui proporcionalmente também, né? A distância. Então vem aqui. Então perceba que ele alinhou aqui proporcionalmente. Vou dar um Ctrl G para alinhar ele. E agora seleciono o outro retângulo e alinho ele. Pronto, aqui embaixo, né, nós temos mais 2 obter aplicativo e mais 2 imagens aqui para você baixar, né? Então, ou seja, aqui nós já vemos que tem 2 retângulos arredondados também, né? Então, vamos criar os 2 retângulos arredondados. Segurar o Alt e duplicar. Vou retirar. Vou pegar as imagens. Não vou deixar tão centralizado, é para agilizar o processo. Vou dar um Ctrl G aqui. E alinhar ele. Vamos clicar. Vou selecionar todos esses elementos aqui e vou centralizar eles com os celulares. Vou aumentar um pouco mais os celulares.
Seleciono tudo agora novamente e centralizo na página. Só para finalizar, o rodapé também. Vou criar outro retângulo aqui. Criar a borda. Pronto, temos nossa tela de login, né, do Instagram aí recriada. E vocês perceberam que é bem simples, é bem fácil, bem intuitivo da gente recriar essas telas. Então, vou deletar essa aqui, dá um Ctrl 0 aqui. Temos aqui a tela do Instagram, né, recriada. Dá o play aqui, né? Pronto, aqui é como se fosse no navegador. Tá aqui, bastante simples, né? Nise, eu posso continuar aqui no caso e recriar a próxima tela ou tu acha que o tempo já está um pouco estendido? Eu acho que a gente já estendeu bastante tempo. Eu não sei se o pessoal aí já deve estar um pouquinho cansado, né? A apresentação era até 40 minutos, no máximo uma hora, já estendeu um pouquinho. Aí depende se o pessoal quiser continuar e você tiver alguma coisa ainda, o pessoal aí ele pode continuar, se vocês querem que ele termine, porque depende do pessoal, né, que tá. Uhum. Porque a gente já estendeu bastante. Se quiserem que eu continue no caso, eu continuo, mas Falta aí muito, Dinei. não, os próximos, assim, os comandos próximos, na verdade, é basicamente os mesmos que eu utilizei aqui, né? Ou seja, tudo que eu utilizei aqui para recriar essa tela inicial é para recriar a próxima tela lá também. Então, é Então, basicamente recria, isso. não tem problema, pode recriar. Recria que a gente aprende todo mundo. Então, vamos lá. Vou criar uma nova artboard, né? Clicar aqui, abaixo do texto. Você não precisa detalhar muito, porque se você vai usar os mesmos comandos. Isso. Vou pegar agora a tela aqui, a próxima tela, jogar para cá, que é a tela de login, né? Pronto. Foi feito o login, vai ser essa tela que nós vamos reproduzir aqui agora. Desculpe aí, minha garganta está um pouquinho trabalhosa hoje. Então vamos lá, rapidamente. Quero só mostrar alguns outros conceitos aqui, certo? Que eu não queria deixar passar batido. Que aqui nós temos alguns ícones, né? Então a gente vai recriar também alguns ícones aqui para vocês aprenderem também o processo de criação, né? De ícones aqui. Então vamos fazer esses dois primeiros ícones aqui. Os demais eu vou só copiar lá do que já está pronto aqui e jogar para cá, certo? Então vamos lá. O processo é o mesmo. Vou criar o retângulo do fundo. Se eu quiser, no caso, eu posso pegar até esse retângulo daqui também. Seguro o Alt e jogo para cá, que aí ele me dá já com a cor. Tudo ok. Então eu tenho uma barra de menu aqui em cima. Então eu tenho uma barra branca, né? Aqui. Então eu vou criar meu retângulo da barra aqui de cima. Eu vou retirar a borda. E vou colocar uma borda nessa de baixo agora. A cor da borda vai ser cinza, padrão. Temos o logo do Instagram aqui em cima, então eu vou criar outro retângulo. Só que não é aqui. Deixa eu só posicionar aqui, colocar logo. E aqui no caso, vou habilitar a grid, né, para poder posicionar como está correto.
Vou selecionar aqui e deixar ele proporcional aqui e vamos seguindo. A barrinha de pesquisa, então, é outro retângulo. Um pouco arredondado. Deixa eu pegar o preenchimento aqui. Centralizar ele. Temos a lupinha. Essa lupinha é simples, né, de nós criarmos ela. Então vamos começar aqui o processo de criação, né? Desenhei o círculo. O preenchimento é esse. E aqui eu pego a linha. Seleciono os dois, Ctrl G, agrupo. Temos nossa lupinha já. Vamos alinhar. Ctrl G. Selecionar o outro. Alinhar também. Horizontal e vertical. Então, já temos nossa barra de pesquisa também. Aqui ao lado temos os ícones. Desculpe. Bom, aqui no caso, para criarmos esse ícone aqui da casa, certo? Temos no caso aqui 3 elementos. Então nós temos o triângulo, temos o retângulo, temos aqui outro retângulo arredondado que é nossa porta. E aí como é que vamos fazer aqui agora? Vamos utilizar das ferramentas aqui, selecionar esses dois itens de baixo primeiro. E aqui embaixo da repetição de grade temos adicionar, subtrair, fazer interseção e sobreposição. Aqui no caso nós vemos aqui, se nós vemos aqui ele vai fazer esse íconezinho, só que não é esse que nós queremos, certo? Que aqui ele está juntando os dois elementos. A gente quer aqui subtrair. Então se eu clico em subtrair, perceba que ele já fez aqui o corte da minha porta, certo? Juntei os dois elementos, apertei subtrair, ele já fez o corte da minha porta. Então, vou pegar o preenchimento aqui, pegar o preto, tirar a borda. Temos
temos a parte de baixo da nossa casinha feita. Então, aqui em cima, nós vamos utilizar o elemento de junção, né? Que não serviu para baixo, mas vai servir agora para cima. Então, vamos o preenchimento aqui, preto também, tiro a borda. Seleciono os dois elementos e junto, pronto, temos nosso ícone construído. Certo? Então aqui já deu para entender mais ou menos aí o processo de construção de ícones, né? Então temos o primeiro ícone aqui, um pouquinho mais. Vamos agora construir o nosso outro ícone aqui, que é o do Direct, né? Então, temos aqui o triângulo novamente. E aqui a gente vai precisar manipular o triângulo, tá? Então aqui, se nós formos nessa ferramenta de seleção e colocarmos aqui na lateral, perceba que vai dar a opção de rotacionar. Então a gente rotaciona à medida que quiser aqui. E aqui a gente vai precisar dar 2 cliques para editar os pontos. Então a gente vai ter que vir aqui no centro do triângulo, dou 2 cliques, que ele vai criar um novo ponto. E aqui eu posso manipular esse ponto. Então, perceba que aqui tem essa partezinha cavada para dentro, então é só clicar nele, no ponto que eu criei, e arrastar para dentro. Agora perceba que aqui ele ficou, no caso, boleado, né? Não é isso que eu quero. Aqui é reto, então é só eu clicar nesses outros pontinhos que criou adicional e dar o delete, e aí ele vai me dar ele reto aqui. Então, eu vou diminuir o tamanho que eu quero aqui. Vou pegar a cor da borda aqui. Vou levar para cá, para criar mais ou menos o tamanho do outro. E aqui já está fácil, né? O que precisa fazer aqui, né? Só criar uma linhazinha aqui. Alterar a cor. E pronto. Temos nosso ícone do Direct também. Seleciono aqui. Ctrl+G para agrupar. E nosso ícone criado. E os demais aqui, deixa eu só... Os demais aqui eu vou criar um retângulo para não estender tanto. E jogar a imagem aqui dentro. Selecionar os 3 elementos. Alinhar eles. Vou tirar a borda desse aqui. Ctrl+G. Já temos nosso menu aqui em cima feito também, né? Aqui temos um retângulo. Jogar a imagem também. Que é dos history. Vou tirar a borda. Vou criar outro retângulo embaixo. Joga a imagem. Um pouco. Esse retângulo aqui também em cima.
alterar a cor da borda. Outro retângulo aqui dentro. Aqui não é o retângulo, aqui é o círculo. A imagem do usuário. Temos os 3 pontinhos aqui. Nada mais é que 3 círculos. Então aqui a gente pode usar aquele recurso, né? Repetição de grade. Muito longe, vem no meio aqui. Junto. Bom, e aqui criamos outra barra lateral, que é onde iria nosso rodapé. E as informações. Bom, para não prolongar tanto, acho que você já deu para todo mundo, na verdade, pegar o conceito, né? Pegar mais ou menos como é que funciona. Aí fica a tarefa de casa para vocês, finalizar aí, fazerem aí, recriarem, certo? Eu espero que todo mundo tenha gostado, espero que tenha sido bastante claro, certo? Eu acho que se tiver alguma dúvida, pode nos contatar, certo? Temos aí à disposição. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês aí, certo? Espero que a gente possa nos encontrar mais vezes aí para compartilhar outros conteúdos. Pessoal, a gente quer agradecer aí a presença de todos aí que participaram aí da apresentação do Junei. A Unitec vai abrir inscrição, tá, para novos membros, para a gente trabalhar com treinamento e mão na massa, como a equipe que está aqui. Então, vocês podem entrar em contato conosco. Próxima terça-feira a gente tem outra apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia Scrum. Então, o Scrum Master da equipe vai abordar alguns assuntos aí relacionados à metodologia ágil. E vocês também estão convidados, tá? Qualquer coisa, pode entrar em contato com a equipe. É isso, gente. Boa noite. Muito obrigada a todos.